Foi? Tá com o númerozinho aí? Tá contando. Bom, vamos lá então, irmãos. Nós estamos em Juízes capítulo 8, tá? Hoje é a última cena da história de Gideão. Vimos este juiz, que é o juiz do qual o livro mais trata. É o mais longo juiz que teremos no livro. E vimos a história dele começando no capítulo 6. Então vamos lembrar o que acontece no capítulo 6. Se você abrir sua Bíblia aí, nós temos a opressão dos midianitas, que é um povo lá do sul, de fora de Israel, que se junta com outros dois povos, os amalequitas e os povos do Oriente, e eles oprimem Israel por 7 anos. Eles estão oprimindo Israel por 7 anos. Por quê? Porque o ciclo diz que é assim, né? O povo faz o que é mal diante do Senhor, ou seja, idolatria. O povo segue outros deuses, no caso os Baalins, Baal e suas muitas variedades. Então o Senhor castiga o povo com o povo de fora oprimindo. E dessa vez são os midianitas. Qual é o tipo de opressão dos midianitas? Eles entram e devastam toda a colheita. Eles pegam o que Israel plantou. A cada ano, então, os midianitas entravam em Israel e tiravam tudo do povo. E o que o povo fazia para se proteger? O povo não batalhava contra os midianitas, mas eles faziam cavernas nos montes, se escondiam as suas colheitas para não serem totalmente roubados pelos midianitas. Isso por 7 anos. Então você imagina a condição do povo. Então vem o anjo do Senhor e dá um sermão ao povo, dizendo: vocês estão assim porque vocês estão desobedecendo a aliança. Novamente, Deuteronômio aberto é simplesmente o cumprimento da aliança de Deus. O povo está colhendo Deuteronômio. Estava dito lá: não sigam outros deuses, vocês vão colher maldições por isso. E uma delas era: vocês vão ficar sem plantação. Outros povos virão e vão comer o que é de vocês. Isso estava lá em Deuteronômio. O povo faz isso, o povo colhe isso. E então Deus levanta alguém, que é o capítulo 6, que é o chamado de Gideão. É um homem medroso, um homem vacilante muitas vezes. Ele está em um lugar de pisar uvas, ele está colhendo trigo, está debulhando trigo. Não é o lugar para isso, prova que ele está escondido. Ele não é corajoso o suficiente para enfrentar, ele está ali temeroso, e Deus vai lá e chama ele. O anjo do Senhor aparece a ele e o chama. Ele tem ali uma dúvida: quem é que está falando comigo, né? Ele vai: porque eu sou o mais pobre, a minha tribo é a mais pobre. De que tribo que ele era? Manassés, tá? Ele era do clã de Abiezer, por isso que ele era um abiezrita, o clã que era da tribo de Manassés. Então, era uma tribo que não era muito quista, não era Judá, né? Não era Efraim, não era Benjamim, era Manassés, uma tribo que não era lá essas coisas, e um clã também que não era lá essas coisas. Ele fala isso: mas quem sou eu? Do anjo falar assim: vai nessa tua força, você que vai libertar. E ele discute ali com o anjo, daí ele entende que o anjo é uma aparição de Yahvé. Ele conclui isso fazendo um primeiro teste. O teste é: se você ficar aqui, eu vou trazer ofertas. Se você receber as ofertas, então eu vou saber que você está mesmo me levantando para libertar. E ele faz esse teste, e o anjo está lá, e o anjo recebe a oferta dele. Então Deus manda ele destruir o altar de Baal, que está onde? Na casa do pai dele. O pai dele tinha em sua casa um altar para Baal, que provavelmente era onde a cidade ia adorar Baal. Então não era um altarzinho assim na prateleira, era algo visível, em um lugar alto, possivelmente. Então Gideão vai e derruba esse altar com 10 homens à noite, porque ele tem medo. Ele ainda tem medo de obedecer a Deus, mas ele faz isso à noite, ele derruba, e ele é chamado então de Jerubaal, que Baal contenda com ele, ele que lute com Baal, porque os homens disseram: mas ele vai derrubar o altar de Baal, vai matar ele. E o pai disse: ué, Baal não é capaz de se safar dessa? Que Baal lute com ele. Isso em hebraico é Jerubaal, que Baal lute. Então esse foi o nome dele.
codinome. Então, Gideão obedece essa ordem, ele chama então o povo, as tribos para a guerra, mas antes ele ir de fato, capítulo 6 aí no final, ele já faz mais um teste. Qual é? Da lã. Se o Senhor está comigo, veja, o teste não é para saber o que fazer, já sabia o que fazer. O teste era, se o Senhor está comigo nessa vitória, faça com que a lã fique molhada, no dia seguinte com que a terra fique molhada, e Deus faz isso na maior paciência do mundo, né? Capítulo 7, finalmente a batalha. Deus diz, tem muita gente aí com você. Qual é o primeiro critério para Deus cortar o número de pessoas? Os medrosos. Saiam. 22 mil saem. De 32 mil, 22 mil saem. Sobram 10 mil. Dos 10 mil, Deus fala o segundo critério. Leva eles para tomar água. Os que beberem água, levando a água à boca, esses vão ficar. Os que se ajoelharem e lamberem a água, esses vão sair. Só ficaram 300. Então de 32 mil sobraram 300 com ele, contra um exército de 135 mil. Essa era a proporção, 1 para 450. Ou seja, Deus está dizendo, não é na sua força. Você não tem capacidade de ganhar isso. Então Gideão arma toda uma estratégia de guerra, lembra-se disso? Não tem espada nisso, só tem tocha, cântaro de barro e grito. É isso que tem a estratégia. Nós vimos isso e ele vence a batalha. Assim, na troca de turno dos midianitas, tem uma confusão, eles acham que o exército é muito maior do que é, eles se matam uns aos outros, mas alguns fogem, alguns sobreviventes fogem. São capturados lá pela tribo de Efraim, Zeeb e Oreb, são mortos, e então não está completamente vencido, mas está 90% feito. E aí semana passada nós vimos as contendas pós-guerra. Ainda faltavam os reis dos midianitas, o que Gideão mata, e aí de fato acaba, mas nesse processo de acabar com o que restou dos midianitas, você tem divisão interna em Israel. Você tem primeiro uma bronca de Efraim a Gideão, por que a gente não estava lá? Efraim, tribo orgulhosa que era, tribo poderosa que era, queria os louros da vitória. Gideão os acalma com, não, vocês são melhores do que eu. O que sobra de vocês é melhor do que a nossa colheita toda. Lembra desse ditado? Então Efraim se acalma, depois ele vai lá para Sucote, depois ele vai ali para Sucote e para Peniel. Lembra que a batalha foi aqui, na colina de Moré, fonte de Arode. Aqui foi a batalha e os fugitivos estão aqui, os sobreviventes dos midianitas. Então eles descem atrás desses fugitivos, eles cruzam o Jordão, Efraim é chamada para impedir, Efraim consegue impedir, mas sobram alguns aqui, em Sucote e em Peniel. Gideão passa e fala, os meus 300 querem pão, vocês não podem nos dar para a gente ganhar? Não, cadê? Vocês ganharam já? Não vamos dar pão não. Isso é o povo de Israel brigando entre si. Então o Gideão ameaça se vingar, então quando a gente ganhar, vou voltar aqui, vou matar você. Ele faz isso, ele é vingativo, ele depois tem uma vingança pessoal com os dois reis lá, com o de Midian, que ficam, e assim termina a semana passada. Essa então é a história de Gideão, alguém improvável, alguém incapaz, mas que Deus levanta mesmo, e que está se mostrando alguém muito diferente do primeiro lá, que era um covarde, que era alguém temeroso. Agora ele se vinga dos seus compatriotas, agora ele é diferente. E agora começamos então, deixa eu pôr aqui o nosso texto, o final do capítulo 8, que é o final da história de Gideão. Aqui termina a história de Gideão, tá? Vamos ler então o texto e vamos estudá-lo. Só ver. Vamos lá. 8:22. Então, com essa história em mente, vamos entrar nos finalmente aqui de Gideão. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste dos poderes dos midianitas. Então veja só o que o povo de Israel diz a Gideão: Gideão,
reina sobre nós. Aqui a palavra domina tem o mesmo significado que reino, que reinar, tá? Então eles querem alguém que os governe, tá? O sucesso militar de Gideão fez com que ele se tornasse um grande candidato a líder nacional, a rei do povo. Lembra que até os reis dos midianitas, no versículo 18 do capítulo 8, reconheceram que os irmãos dele tinham aparência de rei. Lembra? Era aparência de rei. Alguma coisa ali até na aparência era como algo suntuoso, algo, talvez alguém forte ou poderoso, ou alto, não sei. Nós não sabemos o que chamou a atenção visualmente, mas eles dizem, tinha uma aparência de rei. Então eles reconheceram alguma coisa assim. A primeira preocupação talvez do povo é, olha Gideão, você ganhou dos midianitas e a gente tem as ameaças estrangeiras e isso pode acontecer de novo. Alguma coisa tem que ser feita. Então pela primeira vez aqui eles pedem alguém que os lidere. Pedem alguém. E dizem, Gideão, nós queremos que você e a sua descendência nos governe. Tá? Curioso, eles não fazem menção ao Senhor, não é? E o mais curioso ainda é que Gideão não corrige, porque eles dizem, você nos livrou dos poderes meus. Ok, Deus usou como instrumento Gideão, mas a batalha de 300 contra 135 mil era justamente para dizer o quê? Sou eu quem luto por Israel, o Senhor diria. E Gideão viu isso com os próprios olhos. Não fui eu quem livrei você. Aliás, eu nem peguei espada. Efraim é quem matou Oreb e Zeeb, e no final, Salmuna e o outro rei, é Gideão quem mata, até porque ele foi provocado. Uma vingança pessoal. Aquela estratégia, Deus deu, não foi? Ou foi não é dito que ele tinha o Espírito do Senhor. Sim. O texto não diz que então o Senhor lhe deu a estratégia. Ele teve a estratégia, mas o contexto ele está revestido do Espírito do Senhor. Porque eu fico pensando, não é uma boa estratégia, pensando. Foi uma estratégia sábia, de 300 contra 135. Não, mas não é uma coisa assim que seria nosso, vai vencer, né? Não. Mas é porque Deus... Exato, então a gente entende ali como o Espírito do Senhor, que é dito, sim, isso é dito, revestiu Gideão. Então ali certamente foi uma sabedoria do alto. Certamente uma sabedoria do alto para ele. Porque ele enganou o exército dos outros pensando que tinha muito mais. Com barulhos, os camelos, todos os barulhos. Então foi algo muito sábio de alguém revestido pelo Espírito Santo. Tá? Então, a referência aqui do povo, a salvação por meio de Gideão, poderia ter sido um alerta para Gideão. Porque antes da batalha, o Senhor deixou muito claro, o mérito é do Senhor, do Deus dos exércitos. Gideão não corrige a fala deles, que atribui a vitória a Gideão. Tá? Os israelitas precisavam de um rei, eles queriam uma unidade e alguém que reinasse. Então Gideão, porém, lhes disse, não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará. O Senhor vos dominará. Ele não corrige que foi ele quem ganhou, mas ele diz algo interessante e positivo. Olha, eu não vou dominar sobre vocês. Ele rejeita a oferta, lembrando que o Senhor é o rei de vocês. A resposta de Gideão reconhecia de fato um fato essencial, que a nação tinha um rei. Esse rei era o Senhor dos exércitos. O governo de Israel era uma teocracia, governo de Deus sobre Israel. Deus fala isso. A pergunta é, será que as palavras de Gideão, ou será que ele sustentou essa palavra dele? A gente vai ver o texto, o que vai acontecer. Ele diz, não, eu não vou reinar. A palavra dele era teologicamente correta. Mas o que ele vai fazer em seguida vai mostrar que não era bem assim. Parece que ele foi seduzido por se tornar um rei. Verdade. Parece que ele foi seduzido por um orgulho aí que... Lembra, ele já se vingou, ele já mostrou um pouco do seu lado que ninguém conhecia até então. E aí fala, reina sobre nós. Não, o Senhor vai reinar. E então, acabou a história. Não, olha o que vai acontecer já já. Alguns estudiosos aqui dizem que, na verdade,
ele aceita a oferta do povo, mas de uma maneira que ele reinaria não como um rei, mas de outra forma. O texto deixa claro que ele fala: eu não vou reinar, o Senhor que é o rei sobre vocês. É uma declaração correta, mas as atitudes não serão, que é o que a gente vai ver em seguida. Disse-lhes mais Gideão, 24: um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então lembra que despojos de guerra eram algo muito comum. Ganhavam-se a guerra, pegavam os elementos, os objetos de valor. Eles pegaram aqui um negócio da lua, não foi? Dos camelos, pegaram os adereços dos camelos, que era algo muito religioso ali, as meia-luas. Mas agora Gideão pede para o povo, fala: olha, agora eu quero que vocês me deem as argolas, aqui possivelmente são brincos mesmo, são brincos. Isso tá te lembrando alguma coisa? Vai tentando lembrar assim, alguém que pediu argola assim, de ouro, em alguma a história passada de Israel, alguém pediu argola de ouro. Então, ele contradiz um tanto o que ele acaba de dizer. Ele se recusa a ser rei, mas ele começa a se apropriar de honras que cabem a um rei. Ele começa a abusar um pouco de quem ele é. Ele pediu que cada israelita desse um brinco ou brincos de seus bens saqueados. Então, ele vai fazer algo com esses brincos. Curioso aqui ismaelitas eram nômades, que eram comerciantes, tá? Era um termo geral para comerciantes nômades. Lembra-se quem comprou José dos seus irmãos? Ismaelitas, tá? Então era um termo que ficou conhecido como os comerciantes, os nômades, tá? Então eles usavam esses adereços. Então, se você se lembrou, quem pediu argola de ouro para alguma coisa no passado de Israel? Arão, para fazer o quê? Coisa boa? Não foi coisa boa. A gente vai ver que vai chegar no mesmo objetivo aqui, tá? Disseram eles. Então o que o povo responde? Deixa eu voltar aqui. 25. De bom grado as daremos. Sim, claro, daremos a você. E estenderam uma capa e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O povo atende ao pedido de Gideão, queriam fazer o rei, ele se recusa, o Senhor é que vai reinar, mas a primeira ação é: me deem o ouro de vocês. No mínimo você pôr um pé atrás, né? Coloquem aqui, ó. Só os ismaelitas pertenciam a Israel? Não. É o povo que foi vencido. É o povo que foi vencido. É um termo geral para esses povos nômades, dos quais os midianitas faziam parte. Então virou um termo geral, os comerciantes. Os midianitas tinham essa característica nômade, tanto que eles invadiam ano a ano, eles tinham os seus camelos. Então eles foram chamados, nomeados de ismaelitas. É um termo geral para nômades, tá? É isso que os estudiosos dizem aqui desse termo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro. Alguém tem outra versão da Bíblia aí que já está? 20 quilos, é isso aí. Fora os ornamentos em forma de meia-lua. Deixa eu voltar aqui. Fora os pendentes, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os seios dos midianitas, e fora os ornamentos, os enfeites que os camelos traziam ao pescoço. Então olha só o que o texto diz. Era muito ouro, fora os outros objetos. Tá? O que ele fez com isso? Desse peso, fez Gideão uma estola sacerdotal, um colete sacerdotal, e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço, uma armadilha a Gideão e a sua casa. É legal os olhares aqui assim. Como? Como assim? Vamos ver isso aí. Então, ele pede isso para o povo. Com esse ouro, ele fabrica uma vestimenta
de sacerdote. A pergunta é, como assim, Gideão? Para que você da tribo de Manassés, você não é levita, o sacerdócio era exclusivo dos levitas, da tribo de Levi, você está fazendo um colete sacerdotal com ouro? Então, olha, só para você ter uma ideia do que é um colete sacerdotal, vou colocar um aqui para a gente lembrar, tá? É uns coletes aqui, ó. Tinha muitas pedras desse colete, tinham 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, tá? Tinha o Urim e Tumim, que era um meio pelo qual o Senhor falava a sua vontade, quando tinham-se decisões a ser tomadas, o Senhor falava por meio de Urim e Tumim, eram pedras, e isso era usado em Israel, tá? Lá em Êxodo, essa prescrição de como deve ser uma estola sacerdotal, para que serve cada elemento nela aí. Ele fabrica uma coisa dessa, com o que ele recebe, e coloca na sua casa. A casa dele antes tinha o quê? Um altar para Baal, né? E agora tem uma estola sacerdotal de quem não é sacerdote, feita de ouro, na casa dele. Percebe as intenções? Assim, é o Senhor que vai reinar. Mas vem falar comigo para saber a vontade de Deus. Porque um sacerdote fazia isso também. Revelava essa vontade de Deus em decisões por meio do Urim e Tumim. Vou voltar aqui para o nosso texto. Então, é algo pesado, 20 quilos de ouro, demonstra, claro, a extensão da vitória, é uma grande vitória, tem 20 quilos só de argola, fora as outras coisas que ele diz, os enfeites dos camelos, as roupas dos reis. Então ele faz essa estola sacerdotal, e era somente, como eu disse, o sacerdote que podia usar para algum propósito de oráculo. O Senhor quer falar algo, o Senhor vai dar uma resposta. Então, pega-se a estola sacerdotal que tem o Urim e Tumim. E textos curiosos sobre isso, abre aí 1 Samuel 23. Vê que Davi faz uso disso, para você ter uma ideia de como era usado. 1 Samuel 23, 9. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote, traz aqui a estola sacerdotal. Então Davi, sabendo que Saul maquinava o mal, fala para o sacerdote, traga a estola aqui. 10. Orou Davi, ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber o teu servo. E disse o Senhor, descerá. Percebe? Ele pede a estola para ter uma resposta por meio do sacerdote. Como eles tinham essa resposta, mas era claro que o Senhor usava esse instrumento por meio do sacerdote para falar. Agora, Gideão faz isso. Alguém que não tem o aval de Deus para isso. Ele toma essa prerrogativa para si. 1 Samuel 30, mais um exemplo, vai um pouquinho mais para frente, 1 Samuel 30, versículo 7. De novo Davi, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu o libertarás. Só estou mostrando esses textos para vocês entenderem qual é o uso da estola. Com quem? Com o sacerdote. Agora a gente não tem um sacerdote aqui, a gente tem alguém que quer que o povo disse, reine sobre nós. Não, o Senhor vai reinar, mas eu vou ser um oráculo de Deus
eu vou ser esse intermediário, eu serei o mediador de vocês Para e Deus. consultar a história. E aí ele coloca a estola na sua casa. Botou na cidade. Quaisquer que sejam os motivos de Gideão, a gente não consegue ler o coração dele, apesar que a gente vai ver depois que ele vai fazer já já. Mas o fato é que essa estola se transformou num objeto de adoração, porque o texto diz, eles se prostituíram. O que é se prostituir no sentido espiritual? É trocar o Deus da aliança por outro. Na minha Bíblia fala que eles adoraram essa Eles estola. adoraram a estola. O problema é com Gideão vivo. Ou seja, a gente percebe que Gideão gostou da ideia de procurarem algo que ele fez, algo que vinha dele. Tem um orgulho aí, tem uma vaidade aí em Gideão, em fazer uma estola que ele não recebeu ordem para fazer, colocar essa estola na casa dele. Não mandou lá para o sacerdote, que provavelmente estava em Siló, estava em outra região, não estava em Manassés. A gente não tem aqui o templo ainda, né? Está muito antes. A gente tem tabernáculo, que possivelmente estava em Siló. Ele não manda isso para os sacerdotes, ele não chama sacerdote para ajudar o povo, é ele, sou eu. Então você vê as intenções dele. Então, é nessa cidade de Ofra, cidade dele, onde era o altar a Baal, agora tem outro altar. Na verdade não tem altar, tem uma estola sacerdotal, não é? Então, o termo ali, ó, veio a ser um laço. Vocês lembram disso em Deuteronômio? Vai ser armadilha para vocês, vai ser laço. O autor está fazendo o leitor se voltar a Deuteronômio. Vocês estão caindo em armadilha, é laço quando vocês adoram outros deuses. O porta-voz então de Yahvé é Gideão, ele queria ser o mediador, né? O irônico é, ele que destruiu o altar de Baal em Ofra, agora ele levanta uma estola para ser adorada na casa dele. Então o paralelo de Gideão com Arão pode ser feito aqui. Ambos pediram elementos de ouro, ambos construíram algo que virou objeto de adoração. Lembra que teve um paralelo de Gideão com Moisés? Nós falamos do chamado dele. Deus chama, ele reluta, Deus tem que provar para ele alguma coisa. Com Moisés foi exatamente assim. Ele fala, mas quem sou eu? Com Moisés foi assim. Agora tem um paralelo dele com Arão, que pede ouro e faz algo que ninguém mandou fazer. 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel. E nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Então aqui você tem um comentário autoral, né? O autor sai um pouco de descrever uma cena e vem para uma conclusão. A conclusão é o lado positivo, né? Claro, os midianitas foram abatidos, acabou aquela história de cada ano pegarem as colheitas. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Acabou a opressão, eles nunca mais levantaram a cabeça, eles nunca mais se ergueram. Lembra que Oreb e Zeb perderam a cabeça, os dois príncipes, então pode ter aqui uma ironia com isso, e a terra ficou em paz durante 40 anos. Lembra que 40 anos é algo interessante, 40 é interessante na Bíblia, né? É o fim de um ciclo, é o fim de uma lição. Dilúvio, você tem deserto 40 anos, você tem 40 dias, 40 geralmente é fim de um período de ensino, um período de um ciclo se fechou. Você tem aqui 40 anos de paz. A questão é que é paz mesmo, não é? Você tem Israel adorando uma estola sacerdotal na casa de Gideão com ele vivo. É paz de guerra, mas não tem paz espiritual aqui. Você tem a decadência está acontecendo. Aqui você tem, durante um juiz vivo, uma idolatria. Porque lembra, com todos os outros era, e morreu fulano. E então o povo voltou a fazer o que era mal. Aqui, Gideão está vivo. Então,
a decadência se aprofunda, porque é com o juiz vivo que Israel é idólatra, que Israel se prostitui. O negócio está piorando cada vez mais. 40 anos de paz. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Então, o autor relembra o nome dele, que significa que Baal lute com ele. Tá? Ele está lembrando aqui que Gideão foi instrumento do Senhor para acabar com a adoração a Baal. Quando o autor relembra esse nome, ele quer dizer isso. Baal não contendeu ainda com Gideão. Claro, nem vai contender porque não existe. Mas é algo positivo que Jerubaal não tem a afronta de Baal contra ele. Então ele retorna para sua casa e 30, teve 70 filhos. Olha aí, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Começa-se o fim da história de Gideão, agora foca no que ele faz da vida particular. A gente viu o que ele fez com Israel e ele agora particular. Quem no mundo antigo tinha muitas mulheres? Que tipo de pessoa? Reis. O Senhor reine sobre vocês. Quem tinha muitas mulheres no mundo antigo? Os reis. Os reis tinham. Aí eu tentei fazer a conta, né? Quantas mulheres precisa ter para alguém ter 70 filhos? Pensa aí, uma gestação de 9 meses. Os estudiosos dizem que pelo menos 14. Contando assim, muito próximos uns dos outros, no mínimo 14 mulheres para se ter 70 filhos. No mínimo tem que ser rico. Excelente! Tem que ter condição. Quem tinha condição na época? Os reis. Israel, Jeová reine sobre vocês, mas eu tenho muitas mulheres, e eu tenho muito ouro, eu tenho os despojos para mim. E você acha que o objeto de adoração está na casa dele, ele recebia coisas? Não posso falar que sim, mas certamente pessoas iam até lá para adorar essa estola. Se entregavam alguma oferenda, alguma oferta, não nos é dito. O que nós sabemos é que ele recolheu muita coisa para fazer aquela estola. E ele era alguém que o povo queria que reinasse, então ele tinha prestígio. É bem possível que ele tinha muitas posses, porque ele tinha muitas mulheres e muitos filhos. E assim, o número curioso também é 70. 70 pessoas que saíram de Canaã para ir para o Egito, quando José chamou os irmãos. Foram 70 pessoas. Alguns dizem que Gideão está querendo reconstruir um povo sob o seu reinado. Imagina assim, 60, eu quero chegar nos 70, não sei se ele pensou nisso, quero chegar, e aqui são 70 homens, tá? Filhos aqui é sexo masculino. Ele teve 70 homens, 70 filhos. Era alguém que tinha muitas mulheres, que vivia como um rei. Esse é o ponto que parece que o autor quer mostrar para a gente. A sua fala é uma, teologicamente certa, Yahvé é rei, mas as suas ações são hipócritas, são outras. Ele quer dominar de alguma forma. Está na minha casa, a estola, estão adorando, isso de alguma forma é benefício para ele. Ele tem muitas mulheres. E ele também devia ser também reverenciado pela batalha, não? Afinal, ele liderou, ele conseguiu acabar, ele montou aquela estratégia. Pois é, então a assim, gente tem uma tendência também, o povo, a exaltar aquela e pessoa. olhando o histórico dele, quando Efraim foi reclamar com ele foi safo demais ali. Ele soube o que falar para agradar. Quando falaram, governe sobre nós porque você conquistou, ele não corrigiu. Então parece que o histórico dele é de alguém que é esperto o suficiente para direcionar as coisas para onde ele quer. Esse parece ser Gideão. Tá? Ele teve um harém, e aí vem o próximo versículo, e a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e lhe pôs por nome Abimeleque.
Ah, Abimeleque. Aí a gente vai para o hebraico, o que significa Abimeleque? Melec é rei em hebraico. Av é pai. I é meu. Meu pai é rei. Olha o nome do filho dele. Meu pai é rei. Alguma dúvida de que era alguém? Pensando em Deus. Olha só. O Senhor rei sobre vocês. Meu filho vai chamar meu pai é rei. Abimeleque é meu pai é rei. Então, ele teve com essa concubina, alguma serva, que estava em outra localidade, estava em Siquém, mais para o sul, ele teve esse filho. Provavelmente aqui, Siquém ainda era um tanto dominada por cananeus, então alguns dizem que pode ser um casamento misto, ele se juntou com alguma cananita, ou cananeia. Cananeia é uma praia, né? Então você tem aqui poligamia, concubinato, só coisa boa. Você tem alguém que coloca o nome do filho de meu pai é rei. As ações dele não condizem com a fala dele. Então ele age como rei, mas fala como se Yahvé fosse o rei. Ok? Seguindo. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice. Foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezritas. Então ele morre em boa velhice, ou seja, ele vive bastante. E aqui provavelmente é um fato de que Baal não contendeu com ele em nenhum momento, né? Porque Baal não existe. Ele foi sepultado lá no sepulcro do seu pai, na cidade dele, no clã dele, dos filhos de Abiezer, lá em Manassés mesmo. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal Berite por Deus. Então agora ele morre, o juiz está morto. O juiz que tinha na sua casa um algo para adoração, e durante esse algo ali o povo adorava e ele não se posicionava. Agora morto, os filhos de Israel voltam o ciclo. Voltam a adorar os Baalins. Lembra? Baalins eram as variedades de Baal. Ok? E olha esse nome que curioso. O deus dele era o Baal Berit. Berit em hebraico é aliança. Olha o nível do povo. O Baal da aliança. O Senhor da aliança. Baal é Senhor para os cananeus. Colocaram como Deus o Senhor da aliança. Olha a variedade de Baal que agora é Deus dele. Da aliança. É lamentável. Você não sabe o que falar mais, né? Não dá para piorar, tá? Tem um Baal da aliança que agora eles colocam. Esse é nosso Deus. Israel. Esse é nosso Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Então veja, o que a idolatria, a influência faz? Esqueceram-se do que Deus fez a Israel. Livrou dos midianitas. São 7 anos de opressão. Deus livrou 300 contra 135 mil sem pegar a espada. Deus livrou. Israel se esquece. Porque é mais fácil, né? Em tempos de crise, talvez em tempos de crise, Yahvé. Agora, no dia a dia, que precisa plantar, que precisa colher, é Baal ali, que é o Deus da fertilidade, é o Deus da chuva. A influência dos cananeus o tempo todo. Não eliminou, lembra lá no capítulo 1, não eliminou, eles não são bonzinhos. Eles vão viver, deixa viver junto. Qual é o problema? O problema é esse. No dia a dia, o Deus da chuva, da fertilidade sexual, é muito mais agradável de adorar esse Deus. Inclusive por orgias sexuais ali, como não deveria ser mais chamativo para o povo, né? Esses deuses da fertilidade pareciam oferecer mais. Você consegue ver, não é? Mais fácil, parece que é tudo mais fácil adorar esse Deus. Não tem essas leis, se esquece. Tanto pelo apelo sexual, né? Sexual daquela adoração,
mas também pela questão da chuva da agricultura. E, além disso, eles não usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que fizera a Israel. Então, muito pouco foi alcançado em termos de benefício espiritual para o povo. Israel tinha sido liberto da expressão. Que eles não trataram bem a família a família de Gideão, a casa, a dinastia, a descendência, não teve qualquer benefício, não teve qualquer reconhecimento natural, não foram bem tratados pelo povo. Esqueceram, o ponto é esse, esqueceram da família de Gideão, assim como esqueceram do Senhor. Não tiveram uma lembrança honrosa dele. Sim, a quem honra, honra. Ele foi o líder que Deus levantou. Apesar de todas as suas falhas, que foram muito graves, mas a fé que Gideão teve é mencionada em Hebreus 11. A fé de levar 300 contra 135 mil. Dizer, vamos para a batalha. O Senhor já nos deu. Ele disse isso. Essa foi a fé que ele teve. Só que depois ele caiu numa derrocada absurda. E o povo não se lembrou dele. Israel não se lembrou. Talvez ciúmes, pode ter gerado ciúmes, inveja na nova geração. Então, esquece essa família. Esse é o nosso texto. Como eu disse semana passada, dava para piorar. Ele não só matou israelitas, mas levou Israel a adorar algo que ele fez na casa dele, ele ficou lá. Israel se prostituiu com isso. Ele tomou para si prerrogativas de sacerdote, de rei, um harém de mulheres, concubinas, coloca no nome do filho, meu pai é rei. Ele quer algo para si. E leva Israel para um adultério espiritual, uma prostituição espiritual. Olha o perigo de um líder. Que começou tão bem, né? Que depois daquela vitória, era super natural que todo mundo elogiasse. Afinal, ele livrou Israel dos inimigos. E as palavras dele no chamado é: quem sou eu? Eu sou o mais pobre do meu clã. A minha família é a mais pobre de Manassés. Ele se coloca com humildade. Eu não tenho essa força. E aí Deus reveste do Espírito Santo. Ele faz o que faz com a estratégia. E no final ele termina assim. Ele ficou cheio de olha o final da vida dele. Ele não corrige quando falam, você não livrou. Não, foi o Senhor que nos livrou. É o Senhor que vai reinar, mas no fundo sou eu. Eu quero ter essas benesses de um rei. Olha o final de um líder levantado por Deus. Olha a derrocada de Israel com esse líder. Então, esse é o nosso texto. Vamos ver a estrutura do texto para nos ajudar em nossas conclusões. Primeiro, dos versículos 22 a 27, são as ações de Gideão diante do pedido dos israelitas. No 22, o povo pede que Gideão governe, lembra, certo? Governe sobre nós, você e sua descendência. No 23, ele se recusa, apontando que Jeová é o rei, Yahvé é o rei. No 24, ele pede brincos e pendentes de ouro dos despojos. No 25, atentem ao pedido dele, dão isso a ele, fora as outras coisas dos camelos, dos reis, é muita coisa de valor. E Gideão faz uma estola com os objetos e coloca em sua cidade, e Israel adora essa estola. Então essas são as ações de Israel diante de um pedido. Acabou a guerra, vencemos, louvado, acabou o problema com midianitas. Reina sobre nós. Não vou reinar, Yahvé reina, mas a primeira ação é: me deem ouro, me deem bens para eu fazer algo. Isso nos remete a Arão, não tem como não nos remeter. É o perigo que está vindo aí. 28 a 32, os eventos finais da vida dele. E aí passa a ser muito pessoal a coisa agora, não é? Ó, os midianitas foram subjugados, então o 28 é uma conclusão do autor.
Diz: Israel desfrutou de 40 anos de paz durante a vida de Gideão. Gideão volta para casa no 29, tem 70 filhos com muitas mulheres, no 30, dá o nome de Abimeleque a seu filho com uma concubina em Siquém, talvez uma cidade ainda cananizada, ou seja, casamento misto possivelmente, fora poligamia, né? E, gente, assim, algo interessante, né, que perguntam muito, mas no Antigo Testamento tinha poligamia, não é porque está descrito que Deus aprovasse. Sempre que tinha poligamia, tinha problema, já perceberam isso? Sempre que teve poligamia, teve problema. Abraão é um caso. Teve problema ou não com Abraão? Claro que teve. A decisão. A mãe de Samuel também com a menina. Ah, mas era comum nos povos daquele, era comum nos povos. Israel tinha uma lei, mas quando desobedecia tinha problemas, colhia os frutos. Então não é porque está descrito que é uma norma. Um texto descritivo é uma coisa, um texto normativo é outra. Não podemos ter como norma um texto que descreve algo. Então, mais uma vez, poligamia sendo vista aqui como algo de alguém que está indo para o buraco, que é Gideão. 32, Gideão morre em idade avançada e é sepultado. Então aqui, ó, do 28 ao 32, nós temos a vida particular de Gideão, entre aspas. Oi? Acho que sobre poligamia é bom falar que há características dos reis que eram principais polígamos, era porque para não findar a dinastia. Então eles tinham várias mulheres e vários filhos em várias casas para que se evitasse de perder a dinastia. Perpetuasse a verdade. Então, o contrassenso, além de ter várias mulheres não aprovadas por Deus, a confiança estava no número de filhos que tinha com X mulheres. Ou seja, a promessa de um descendente é de Deus, mas o jeitinho... Eu quero dar o meu jeito, eu vou garantir aqui a minha. Fazer a garantia. Mais uma evidência de uma ação egocêntrica, uma ação vaidosa, enfim, de Gideão. E por fim, do 33 ao 35, as ações dos israelitas após a morte de Gideão. Os versículos finais falam dos israelitas, né? Não fala mais de Gideão. Agora, o que Israel fez após a morte dele? Voltaram a adorar Baalins como Deus, esqueceram-se do Senhor e dos seus feitos, não foram bondosos com a família de Gideão e se esqueceram do que Gideão tinha feito. Esse é o nosso texto. Então, esses três em negrito aí nós temos a ação de Gideão diante dos pedidos, os eventos finais da vida dele e as ações de israelitas após a morte de Gideão. Ok, sobre o que o texto está falando? Está mais difícil hoje, né? Mais longo, né? Hã? Mais longo, né? Mas tem muitas informações, mas dá pra gente falar assim: Samuel, está falando sobre o que agora aí? Eu estou falando sobre A nação de Israel depois da guerra? Você tem essa questão depois da guerra, você tem eventos finais, você tem isso. O assunto dele aqui, que eu coloquei, é os acontecimentos com Gideão e com Israel após a vitória. Então, Samuel está querendo fechar a história. Então, é o assunto final. O que acontece com Gideão e com Israel após a vitória contra os midianitas, após o desfecho, porque semana passada era também após a guerra, mas ainda tinha sobreviventes, lembra? Agora não tem mais, agora acabou mesmo, midianitas acabaram, só que a história não acabou, tem o pós-múdio. Então eu acho que o que Samuel está dizendo para a gente aqui eu vou falar agora sobre os acontecimentos finais, poderia colocar aqui, com Gideão e com os israelitas após a vitória contra os midianitas. Tá, você está falando sobre isso. O que você está dizendo então sobre isso? Eu estou dizendo que Israel pediu que Gideão reinasse sobre eles. Gideão se nega, mas pede ouro e faz uma pistola sacerdotal e o povo adora.
Gideão morre, Gideão tem 70 filhos, não é isso? Um com uma concubina que ele chama meu pai é rei, depois ele morre e o povo se esquece dele. É isso que eu estou dizendo sobre o meu assunto. É a nossa estrutura. É um resumo. Isso. É um resumo. O que está dizendo é sempre um resumo e que eu pego sempre da estrutura. Como é que Samuel estruturou os eventos finais? Dizendo que o povo pede a Gideão que reine, e Gideão tem uma resposta a isso. Aquele monte do 22 ao 27. Ele diz que não, que é o Senhor que reina, mas ele pede ouro, faz uma estola, coloca em sua casa e o povo adora. Depois, o nosso segundo ponto da estrutura, qual é? Os eventos finais da vida dele. Os midianitas são subjugados, ele volta para casa, tem 70 filhos. É o que o autor está dizendo sobre o tema. Eu colocaria que ele nega o reinado, mas ele não nega as benesses. Sim, é hipócrita. Ele tem uma atitude um tanto hipócrita. A teologia está certa na fala. Ele não quer o cargo, ele quer as benesses. Ele quer as benesses. É igual a gente procurar emprego e dar em serviço, por exemplo. Eu quero emprego e salário, mas eu não quero serviço. ter trabalho. O que ele fez foi mais ou menos isso. Eu quero só as benesses do reinado. Mas não me coloca como rei não, quem reina é Yahvé. Ok? Então eu só resumi o texto em algumas linhas, tá? Fala. Dá uma ideia assim, desses outros pregadores aí que devem falar que Jesus é rei e tal, mas vivem com a igreja é do Senhor Jesus, mas eu quero mandar, né? Infelizmente você tem do meio evangélico isso, de algumas formas. Fala-se uma coisa, mas na prática eu quero as benesses, quero isso. Então eu estou resumindo os acontecimentos com Gideão e com Israel depois da vitória. O que esse texto nos ensina? Qual é o ensino desse texto para nós? Pensa assim, você tem um líder que pega as benesses do reinado, ele se mostra hipócrita. Você tem um povo, você tem um líder e um povo. Está claro nesse final que Samuel está falando do líder e do povo. Que ensino eu tiro disso para a gente? Difícil, né? Eu acho que mostra os perigos, né, de um povo sem orientação bíblica seguir uma coisa que pode ser pseudo-santa, né, pseudo-sagrada, que é a história, né, e pode levar a idolatria daquele alvo. Por exemplo, do dia de hoje, o calvinismo, o arminianismo, a pessoa adora mais aquilo do que a Bíblia em si, né? Um tipo de ensino, um tipo de pastor. Eu acho que ele mostra esse perigo, né? Da pessoa mal orientada biblicamente, né? E seguir para esse lado de adoração mais à criatura, né? Isso é uma boa aplicação do nosso texto. Como é que a gente pega o ensino e aplica isso? Isso é um braço de uma aplicação. Nós esquecermos do Senhor e adorarmos coisas ou pessoas, ou irmos atrás do que não é de fato o nosso Senhor. A necessidade também de estar sempre com base nas escrituras para não cair nesse erro. O povo fez o que Gideão queria sem questionar a lei que estava escrita. É bom você ter lembrado, porque Deuteronômio 17, mais uma vez Deuteronômio, diz: quando se tiver um rei em Israel, ele não pode ter muitas mulheres, nem muita riqueza. É isso que diz Deuteronômio, a lei diz isso. Deuteronômio 17, abre rapidamente, onde dá para a gente ver. 17 a partir do 14. O que um rei não poderia ter é muitas mulheres, muito ouro e muito cavalo, que era poder de guerra.
quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disserem, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração se não desvie, nem multiplicará muito ouro para si. Mulher, cavalo e ouro. Não pode, o rei que for em Israel não pode fazer isso. Salomão não deu as instruções. Deuteronômio para Salomão. Mas de Salomão, Deus falou diretamente, falou, beleza, para você eu vou multiplicar, porque você está sendo sábio. Não é isso que seu coração deseja, provavelmente naquele instante. Quando ele pede sabedoria, eu vou multiplicar, porque o seu pedido não foi outro. Aí Deus faz isso. Mas veja que aqui não quero um rei que tenha mulheres, nem um rei que tenha cavalos, muitos cavalos, muito poder de guerra, nem muito ouro. Veja Gideão. Ouvindo essa comparação que você fez de Gideão, né, com Arão, ele ficou observando o povo, né? Milagres de Deus, que a gente nos tempos modernos, a gente quer ver tanto milagre, tanta gente de Deus, nunca foi uma ferramenta que fizesse o povo se negar a Deus. Né? A gente vê que geralmente quem adora Deus de verdade não está muito atrás dos milagres dele. O povo lá viu tantos milagres, 10 pragas, começou o mar, se constituíram. Aí também, né, após uma vitória dessa tão grande, se constituiu novamente. O próprio Gideão viu o Senhor confirmar testes. Ele testou a Deus, um milagre numa vitória de 300 contra 135 mil. O próprio Jesus, é uma boa palavra, porque Jesus falou, vocês querem só o que eu posso dar para vocês, né? Pode ir. Podem se retirar. Vocês só querem o que eu posso dar para vocês. Nossa, o próprio Cristo, o maior milagre. O próprio Jesus falou a ressurreição dele mesmo, mas o povo ainda continua. Natan, depois do Jason. Natan. Não, voltando sobre a ideia, tese. Será que a ideia de Samuel que passar para os israelitas seria de que o reinado pertence ao Senhor? Ele está falando aqui que o ensino do texto é o reinado pertence ao Senhor. De fato, eu acho que isso é uma conclusão que nós tiramos, mas não acho que nesse trecho é isso que a gente que é o ensino central. Não penso ser. De fato, é o ensino bíblico isso, mas eu não acho que esse é o ensino da passagem. Tá? Eu vou te mostrar já. Jason. A lição que eu tiro desse texto também é o seguinte: jamais depositar, acreditar na sua fé, confiança no homem, né? No caso de Gideão, então, ele em si mesmo, ele não acreditou a glória a Deus, praticamente, né? Ele isentou, e o povo acreditou a glória nele, né? Quis ele como rei e tudo mais. Isso, eu acho, Jason, que vai por aí o nosso ensino. O texto está falando de ações de Gideão e do povo. Então eu preciso olhar isso e dizer, o ensino está aqui. Ações de um líder e do povo diante do que Deus já fez. Olha o que Deus fez, que o Marcão falou, olha o que Deus fez por eles. Como é que termina essa história? Deveria terminar como o povo adorou o Senhor e se arrependeu e se alegrou e destruiu todos os altares. Deveria terminar assim, mas não termina assim. Por isso que eu acho que a ideia do texto tem a ver com... É feia, mas tem a ver com a gente. Não tem a ver com Deus nesse ponto. Deus reina. É um ensino. Tem a ver com as mazelas nossas. Eu acho que o ensino desse texto é mazelas nossas, de um líder e do povo. Como é que termina essa história? Com descrição do líder e do povo, descrições ruins. Depois de uma história de vitória absurda e inacreditável. O que eu fico pensando é que a gente não dá importância verdadeira àquilo que Deus fala. A lei era clara e eles preferiam fazer, não dar razão, ouvidos
tanto o líder quanto o povo. Porque nem o líder, nem o povo podia falar que não sabia. Não. Deus estava falando. Eles viram isso. E eu acho que a gente faz isso hoje. Deus dá as ordens claras para nós. E o que a gente faz? Dúbio. Ignora. Nós somos dúbios, porque a gente fala, deve fazer isso. E a gente faz ao contrário. Então eu mando o meu filho, vá para a igreja, e eu mesmo fico em casa. Então, nós somos dúbios, muitas vezes. Ótima aplicação. Tem a ver conosco esse texto. Tem a ver conosco. A gente tem que estar alerta com a gente. Isso. Porque a gente é que é o problema É isso da aí. gente. Gideão e o povo somos nós. Nós temos essa tendência aqui. A gente esquece fácil do que Deus já fez e busca. E segue também, e segue muito fácil alguém Com uma honra, com. como lá em Paulo, daquela igreja que foram ouvir o que Paulo estava falando, que estava certo. Bereanos. Isso. Eles não foram nas escrituras para ver o que Gideão fazia, se estava certo. Seguiram esse livro. Foram atrás. Ele é abençoado, vamos dizer assim. Ele é ungido. Ele é ungido, vamos dizer na linguagem de hoje, entendeu? Ótimo, né? Não tomaram cuidado de ver as atitudes dele que não estavam batendo Com Deuteronômio, com a lei. O Senhor nos deu lei. Então, Provérbios 11, 14, duas versões. Olha lá. Quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros se acha sabedoria. Não havendo sábia direção, toda nação é arruinada. O que pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Provérbios 11, 14. Sabe a direção. Qual é o contrário de sábio? Tola a direção. Olha para onde o povo foi. Então, o que eu acho que esse texto nos ensina em uma frase é: mesmo após grandes feitos do Senhor a seu favor, eu estou olhando o contexto, aqui é o final de uma história. Qual é a história? Grandes feitos de Deus a favor do povo. Mesmo depois disso, tanto os líderes quanto o povo de Deus podem agir de forma hipócrita e soberba e se esquecerem do Senhor. Mesmo depois de Deus fazer o que faz por nós, nós podemos ser soberbos, hipócritas e não dar ouvidos ao Senhor. Isso vale para 2024 em São Bernardo, gente? Totalmente. Olha o que Deus já fez por nós e a gente é soberbo, hipócrita e se esquece. E muitas vezes, quando alguém vem falar, faz de conta, né? Vem falar para mim, oi pastora. Aí eu fiquei pensando, nossa, seria sensacional ser pastora, né? Nossa, que honra seria ser uma pastora, de verdade. Aí eu tenho na hora falar, não sou pastor. E às vezes eu vou vontade de falar, faz que eu gosto. O ego infla. Olha que coisa, né? E olha que curioso. Primeira dama Primeiro. Como é que eu tiro a prova real se essa ideia faz sentido? Esse ensino faz sentido com o livro de Juízes? Faz. Eu preciso olhar esse ensino no todo do livro. Lembra, o livro é o povo de Israel abandonando o Senhor. O Senhor levanta alguém, faz algo em favor do povo, o povo abandona. Então o ensino bate com o propósito do livro todo, que é algo que é uma das provas reais que eu tive. Bom, será que esse ensino bate com o livro? O propósito de Samuel escrever o livro todo? Bate. Acho que está dentro. O que eu aprendo aqui é que nós somos Gideão, ou o povo. Há muitos líderes religiosos, pastores e bispos, enfim, Gideões, que querem colher as benesses, mas as suas falas são uma e suas ações são outras. Há o povo, que é igual ao povo, que vai atrás dos líderes e que se esquece do Senhor e que abandona o Senhor. É um ensino muito atual. Dentro do contexto de Israel, todo Israel deveria conhecer a lei. A transmissão era de pais para filhos e não só sacerdotes e liderança. Deuteronômio 6 lá, né? E a gente pode tirar aqui uma outra lição, a uma questão
nem Gideão ter a informação correta ou não aplicada se tivesse, e nem ninguém do povo se põe contra o que ele está fazendo. Do tipo, ei, você não pode fazer porque o teu não disse, ninguém se coloca contra. Faltou ensino, não é isso que você está falando? Então, mas a gente já tem um desvio em Juízes, que a geração de Josué vinha sendo destruída, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e dali para frente você vai tendo uma queda. Uma queda. Então eu preciso olhar para a igreja, agora já aplicando, né? Não são só os pastores que têm que ter conhecimento, profundidades diferentes, todo mundo tem que ter conhecimento suficiente para poder contradizer um líder que está fora dos princípios bíblicos. O povo tem essa responsabilidade, sem dúvida. E até voltando na primeira, capítulo 6, Gideão até pergunta, cadê esse Deus que fazia tantas coisas por nós? Isso, então, Gideão cita, cadê esse Deus que nos tirou do Egito? Ele cita isso, ele conhecia de alguma forma, ele foi instruído sobre o Deus de Israel, ele cita isso para o anjo do Senhor, né? Talvez ele tivesse um conhecimento mais raso ali, raso, possivelmente, maravilhas, mas ele conhecia a profundidade. É isso, irmãos, que Deus nos alerte. Ensinos assim às vezes são ruins, né? Mas são necessários, viu? Nem tudo que é agradável, né, é bom, lembra disso. Tem coisa que não é agradável, mas é bom. Um ensino como esse é bom para nos exortar, para nos corrigir, para que a gente não siga isso. Bem, vamos ficar em pé, vamos encerrar. Marcão, você pode nos dirigir em oração, por favor? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por esse momento que passamos aqui, aprendendo mais uma porção da Tua Palavra. Senhor, que nossos corações estejam voltados para quem Tu és, e não somente para as obras que Tu fazes. Nós possamos te reconhecer porque Tu és Deus, Tu és santo, salvou, e não somente pelos benefícios, Pai. Senhor, que nós possamos, Pai, cada dia buscar mais a Tua face, buscar mais a Tua palavra, encher nosso coração de conhecimento, Pai, bíblico, para podermos assim, Pai, agir melhor diante das situações que o mundo nos oferece. Te agradecemos, Pai, pela vida do Guilherme, por dedicar-se para nos ensinar um pouquinho da Tua palavra, que o Senhor continue abençoando, dando entendimento, Pai, que nós possamos, Pai, assimilar essa palavra e praticar no nosso dia a dia. Amém. Assim nós peço e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Semana que vem, vamos ver o que a Abimeleque vai fazer. Só piora, tá, gente? Só piora, tá? Eu vacilo. Não vai melhorar, eu vacilão. Vacilão essa Abimeleque.